Olá, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro Mulher Sábia dessa quarta-feira. Hoje vamos mais uma vez abrir nossos corações com essa linda lição, né, da semana 18, preparando-se para ministrar, né? Encontre a sua parceira. Então eu quero convidar, né, primeiramente a Kemily para compartilhar aquilo que o Senhor falou ao coração dela e assim sucessivamente todas. Sejam muito encorajadas. Boa noite, meninas. Eu sou a Kemily, falo de São Paulo e o que eu quero compartilhar dessa lição é que assim, eu acredito que como todas, quando a gente faz ela lá no começo, né, que o livro Mulher Sábia vai ser um dos segundos livros, que geralmente a maioria começa pelo restaurar o casamento, e aí a gente cria aquela ansiedade de ter uma parceira. Porque no momento a gente quer muito compartilhar com alguém. Ou são as nossas dores, ou até as nossas alegrias. A gente quer, às vezes, transbordar o conhecimento. Então, olha, isso aqui é bom, eu quero também passar para outra pessoa. Ou então, ai, eu estou sofrendo, eu preciso dividir. E eu percebo que o meu amado, ele me segurou muitos anos. Nessa jornada, eu fiz muitos anos dela sozinha, no meu quarto, me derramando, tentando entender, às vezes eu não entendia, e foram anos, anos, até assim, a imagem que eu tenho de mim mesma é anos, anos, ao lado do meu criado mudo, que era onde eu ajoelhava, ali eu puxava na gaveta a minha Bíblia, eu ficava igual uma bolinha entre a minha cama, o criado mudo, às vezes ninguém me achava, porque eu estava ali, abaixada, e ali foi anos da minha jornada, né? E hoje eu quero louvar ele lendo a lição de hoje, né? Eu não tenho uma parceira de oração do ministério aqui na minha cidade. Eu não faço um encontro presencial ainda. O Senhor não me colocou nenhuma para ser parceira. Colocou mulheres para a gente compartilhar livros, em alguns momentos, algumas lições, mas nada que seguisse como uma parceira minha. E hoje eu quero louvar ele pelo formato que o Ministério tomou, de ter vocês como parceiras. Então, quando eu pensava assim, nossa, eu não tinha ninguém, não tenho ninguém para me encontrar semanalmente num café. Hoje eu tenho, a próxima vez eu vou trazer um café aqui para nossa reunião. Eu tenho vocês com a mesma mentalidade. Eu me arrepio de dizer isso. E aí, essa lição hoje me fez compartilhar isso para aquelas que ainda estão, às vezes, sofrendo, elas entram na reunião ou entram algumas vezes. Eu queria encorajar. Nós estamos aqui para ser parceiras uma das outras, entendeu? Hoje, quando eu estou, às vezes, estudando ou lendo, eu sempre me lembro do nome de cada uma de vocês, porque eu sei que vocês estão alinhadas na minha mentalidade. Eu sei que eu tenho um grupo onde eu posso pedir uma oração se acontecer um momento específico que eu não estou sabendo buscar ao Senhor, né? Eu tenho esse grupo, então eu louvo demais ao Senhor. E Ele está nos preparando aqui neste grupo. E aí, para finalizar, coincidentemente, eu estou lendo Lucas, né? Este mês. E aí, Lucas, no capítulo 10, a palavra de Deus ela tem promessas lindas e ele promete nos enviar. Porque ele disse aqui, olha que interessante, eu li uns 2 dias atrás e aí veio a lição para a gente retomá-la, né? Ele vai dizer no capítulo 10, acho que é logo no primeiro versículo, no versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos, né? Isso depois dos primeiros discípulos dele. E mandou-os dois a dois adiante de si por todas as cidades e lugares, né, no tempo dele. E aí, hoje, agora, uns minutinhos antes de eu entrar para a reunião, eu estava conversando com meu amado, retomando tudo que eu tinha lido nesses dias, o estudo, e aí ele me lembrou que eu estou no capítulo da frente, no 11, e eu voltei no 10. Então, eu creio em nome de Jesus, que Ele vai nos enviando, Ele nos prepara aqui nesse terreno fértil do RMI, e nós vamos de duas em duas, na maneira que Ele quiser, do jeito dele, nós vamos alcançando mais vidas, mais noivas, mais almas para serem tratadas igual nós somos aqui. É isso, um beijo, sejam encorajadas assim como eu fui muito. Um beijo. Boa noite, meninas.
Eu sou Mabel, no Ceará. Toda vida que quando eu participo das reuniões eu fico assim encantada, né? A forma como o nosso amado faz, porque apesar de cada uma ter sua particularidade, mas a nossa mentalidade é tão próxima uma da outra, né? A Kimberly falando aí pareceu o meu relatório, que justamente quando eu iniciei essa jornada, meu sonho era encontrar uma parceira, né? Quando eu li o testemunho da Erin, eu fiquei, nossa, Senhor, eu sei que o Senhor vai colocar uma mulher aqui do meu estado, da minha cidade. E eu sonhava com aquilo, a gente tomar café, ela vinha aqui, a gente realmente estudar o livro Uma Mulher Sábia. Era o meu sonho, assim, eu tinha aquela vontade muito grande. E o Senhor até me deu algumas mulheres onde eu pude um pouco compartilhar, mas infelizmente elas não continuaram, né? Porque realmente não é uma jornada muito fácil, mas é com o Senhor que a gente consegue. Infelizmente, as duas mulheres que eu compartilhei no começo, elas não continuaram, né? Resolveram seguir outros caminhos. Mas é exatamente isso que a Kimberly falou, né? No momento certo, ele nos dá realmente assim o que a gente precisa. Eu lembro que em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Eu comecei a pedir muito ao Senhor. Mas, parceira, eu acho que eu estava me sentindo assim um pouco desanimada com tudo que estava acontecendo e com a minha própria jornada. E aí eu comecei a pedir muito uma parceira para o Senhor, né? Eu orava e pedia, eu disse, Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar. E logo depois o site começou a disponibilizar, né, as reuniões no Telegram, embora eu não tenha conseguido logo. Mas eu dizia, eu sei que eu vou conseguir entrar de alguma forma, uma hora eu vou conseguir entrar. E mandei alguns e-mails, não consegui logo, mas quando eu consegui, eu acredito que foi, acho que foi em setembro de 2021, nossa, foi uma alegria tão grande. Quando eu vi aqui o rosto, né, de cada uma que eu já acompanhava, já tinha lido a biografia, eu disse, Senhor, eu agradeci muito ao meu amado. Eu disse, Senhor, o Senhor não me deu só uma, mas o Senhor me deu várias parceiras. Então, meu coração se encheu muito de alegria. E hoje eu disse, eu tenho que participar da reunião. Corri, né, que quase não dava, mas eu corri. Eu tenho que participar da reunião, porque eu tenho que louvar o meu amado, né? Por essas mulheres maravilhosas que ele me deu, essas companheiras de jornada. Apesar da gente não estar junto fisicamente, mas eu sei que cada uma está no coração de cada uma. Como a Kimberly falou, eu sempre lembro nas minhas orações, sempre peço, seja pelo BNE, o Senhor sabe qual é a pessoa que eu estou falando. Então, sempre estou orando, né, por cada uma, e eu sei que vocês também oram pela minha vida. Então, a gente está caminhando junto, está sendo parceiro, embora não estejamos nos encontrando pessoalmente, mas essa reunião aqui já é uma maravilha para nossas vidas, se enche nossa vida de alegria e o quanto a gente é edificada, né, aqui. Então, eu só pude agradecer realmente meu amado, porque ele dá muito mais do que a gente pede, do que a gente pode imaginar, né? Ao invés de me dar um, ele me deu cada um de vocês. Então, eu sou grata por isso, pela vida de cada um. E é isso, meninas. Beijos. Maria, só que eu coloquei Mari porque em inglês, né, é Maria. Aí eu gosto dessa troca de nomes. Eu quero dizer para vocês que a luta pela restauração é uma luta muito solitária, né? Eu rodei no deserto por muito tempo. Eu acredito, para mim, né, que sou humana, como a nossa vida é tão breve, eu acredito que quase 5 anos é um bom tempo, né? Nessa jornada de restauração. Então, eu me senti muito solitária. Pedi, assim, uma companheira, né, para me ajudar em oração. Tive muitas companheiras de oração, mas parceiras, acho que sim e não ao mesmo tempo, né? Porque nem todas as mulheres, mesmo que ela passe por um processo, né, de divórcio, separação, nem todas elas estão no caminho da restauração.
Muitas vezes tem um testemunho, elas contam um testemunho de restauração, porque Deus faz, Deus já fez, né? Numa colega minha de oração, uma parceira minha de oração, perto da minha casa, mas que, tipo, é parceira, como tem sido o ministério para mim, eu acredito que eu encontrei, meninas, agora. E eu fico, meu Deus, fico pensando, meu Deus, porque eu não encontrei esse ministério há muito tempo, logo no início da minha jornada, né? Logo no início do meu deserto, porque eu não encontrei antes. Mas eu sei que o Senhor me levou, não sei como, mas eu encontrei, né, esse ministério. Eu acredito que Deus me levou a ele para conhecer, né, esse ministério, e eu só tenho que agradecer a Deus, fico muito feliz, eu digo, Senhor, porque o Senhor não me mostrou antes. Mas eu acredito que, como a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, tudo há um tempo determinado. Então, o tempo de eu conhecer esse ministério e vocês foi agora, né? E eu agradeço a Deus, porque eu me sinto muito bem tendo vocês como parceiras, e eu agradeço e louvo e engrandeço o nome do nosso Deus, porque Ele me enviou até vocês, enviou vocês até mim. E eu creio que eu chegarei lá, né, no final, né, desse processo de cura e de restauração. E eu tenho aprendido muito com vocês, muito com o Senhor, muito mesmo. Eu não sei nem não tenho nem palavra para explicar. E às vezes, quando eu não posso entrar na reunião, eu já fico, ai meu Deus do céu, eu queria tanto, né? Porque às vezes eu saio e digo, eu queria tanto chegar cedo, eu queria tanto participar da reunião, porque é muito bom. É algo que não dá para explicar. É uma alegria que não dá para explicar. Então, eu agradeço a Deus e a vocês, né? Por vocês ser minha parceira, e por eu acreditar, como eu estou vendo, né? Que eu não estou só, né? E que realmente eu tenho parceiras. Olá, meninas. É Vânia, em São Paulo. A minha jornada também é uma jornada longa e por muito tempo eu pedi para o Senhor uma parceira. Mas Deus conhece o nosso coração e às vezes eu penso que Jesus falou assim: não sejam como cavalos que precisam ser colocados cabresto. E eu acho que talvez eu muitas vezes sou como um cavalo, que ele precisa tapar a minha boca, me isolar para que eu não fale. Porque se eu não cuidar, não vigiar, quando eu vejo, estou falando coisa que eu não deveria. E eu acho que até por isso que o Senhor não permitiu, né, de ter parceira e também pela jornada ser longa. Então eu confesso esse meu pecado, que é uma dificuldade minha, né? E o Senhor tem trabalhado. É, Jesus, quando fez o milagre de Lázaro, ele sabia que o Lázaro estava doente e era grave e ele ia morrer. Jesus deixou ele morrer, né, para depois ressuscitá-lo. E eu acho que é isso que ele está fazendo comigo também. Ele está deixando morrer tudo para depois ressuscitar na hora certa. Então, para que o milagre seja grande, ele precisa realmente que a coisa seja impossível, né? Então eu agradeço o Senhor por isso. E eu sinto como a Kemily, como a Mabel citou, é, senti muita solidão na jornada e falava para o Senhor que me sentia muito sozinha muitas vezes, porque eu tentei pessoas, inclusive de cristãs, e elas não têm a mesma mentalidade e os conselhos que vinham às vezes eram totalmente contrários, assim, e conselhos assim que, meu Deus, absurdos, absurdos assim, né? Totalmente contra a palavra de Deus. Então, eu me decepcionava e aí eu pensava assim, é melhor eu não colocar minha expectativa nas pessoas, no conselho das pessoas, é melhor eu buscar na palavra de Deus mesmo. E para eu buscar na palavra de Deus é eu e ele, não preciso de mais ninguém, né? E o ministério tem toda a explicação, material. Então eu queria agradecer e louvar a Deus por isso, porque ele sabe como tem que ser a jornada e para que seja conforme a vontade dele. E aí eu queria justamente falar de Eclesiastes 3, que fala assim que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. E eu me sinto justamente num período que eu estou num tempo de morrer, morrer para mim mesmo, eu estou num tempo de plantar
para poder depois viver, renascer, né? E poder colher aquilo que está sendo plantado durante esse deserto. Então, meninas, sejam encorajadas. Olá, meninas. Eu sou Marta Esté, em Minas Gerais. E assim como todas que compartilharam aqui, né? Eu não fui diferente, né? O quanto eu clamei ao Senhor por uma parceira e confesso que isso no início, né? Logo no início, assim, quando eu terminei esse curso 3, né? E que eu não encontrava essa parceira assim de encontro mesmo, né? Por vezes eu me recordo que eu procurei, né, assim, saber se tinham pessoas no meu estado, que morasse perto de mim, para que a gente pudesse se encontrar, para que eu achava que isso assim, realmente fosse o que iria me dar o fortalecimento espiritual que eu precisava. Não que isso não seja, né, assim como a Eren fala, como foi lindamente, né, fortalecida pela Sui, né, quando elas se encontraram e foram parceiras uma da outra. E eu confesso que isso, por vezes, me deixou muito assim, chateada de não encontrar essa pessoa. Mas eu acho que, assim como quase todas que falaram aqui, o Senhor não permitiu, porque eu também não estava preparada, né? E foi assim, realmente, quando o Senhor viu que eu acho que ele espera realmente o momento da nossa dependência exclusivamente nele. Eu acho que o ponto principal, assim como essa lição nos fala, né, da busca, da nossa busca exclusivamente no Senhor. E isso, para mim, foi o ponto que pegou, porque eu achava que eu precisava de uma pessoa para me fortalecer, sendo que, na verdade, o fortalecimento viria da minha dependência do Senhor. Para mim, foi o ponto-chave que deu o clique na minha mente e onde foi tudo começou, foi onde começaram as reuniões pelo Zoom, né? Essas reuniões, essas comunhões que nós estamos, onde nós viemos, nós compartilhamos, nós contamos os nossos relatórios, nós nos encorajamos e somos encorajadas. Então, Senhor, como todas disseram, cada jornada de cada uma é única, mas o Senhor nos uniu. O Senhor nos colocou juntas para que possamos uma ajudar as outras, mas primeiramente nós devemos ir à fonte, né? Que é Ele, né? Ele é o principal. E isso depois, quando nós estivermos na fonte, enraizadas com Ele em primeiro lugar, aí foi então que Ele nos uniu para que nós possamos ajudar. E agora nós estamos tendo esse privilégio de estar aqui compartilhando os louvores indo, né, para o blog. Então, olha como eu acho que o Senhor preparou tudo isso realmente, como diz aquele versículo, para um tempo como esse. Nós precisávamos estar preparadas e o que fala nessa lição é muito importante, né? Ela cita 4 tópicos lá, né, de que nós devemos levar a sério nessa jornada da restauração. Mas não é só a restauração dos nossos casamentos, mas das nossas vidas, né? Eu quero citar esses 4 pontos importantes que ela fala, né? Primeiro, ela fala: nunca foquem ou discutam nada que seja negativo. E o que é que nós fazemos nas reuniões? Nós chegamos aqui, mesmo às vezes em nossos relatórios, podem ser que nós vamos compartilhar algo que veio para ser negativo, mas louvando ao Senhor pela bênção recebida, né? Então, cada tópico que ela fala, em vez disso, né, em vez de falar de alguma coisa negativa, quando vocês estiverem se preparando para encontrar, peça ao seu marido celestial para lembrar de louvores. Então, não ter negativo, mas ter louvor. O segundo tópico, nunca façam fofocas ou compartilhem detalhes. Eu acho que isso é um ponto assim primordial que
A Vânia falou muito bem. Eu amo isso, porque quando nós estamos aqui, nós estamos falando do Senhor, nós estamos falando das bênçãos, nós estamos falando do que Ele nos ensinou, do que Ele nos transformou, e não estamos falando sobre o marido terreno, falando mal do marido terreno, ou do ex-marido, ou de uma pessoa ou outra. Então, são pontos primordiais para essa restauração. Não transformar os encontros em festinha. Olha que legal. Festinha de autopiedade. Olha isso que ela fala. Pode ter a festa, mas de louvor, de adoração, né? De engrandecimento ao nome do Senhor. Não vamos nos encher de autopiedade. E nunca pergunte a resposta para nada, né? Ou pergunte detalhes, né? A cada semana, sem falta, a sua e ela se sentavam no lugar confortável, confessando falha, examinando as muitas versões, né? Quer dizer, meditando na palavra, né? E elas começaram a viver o princípio da descrição, e é tudo que nós estamos vivendo. Então, isso é importante para nós que estamos aqui, refazer essa reflexão. Nós não, eu acho que todas, né, que estão aqui, que citaram que não tem uma parceira de encontro pessoal, mas tem esse encontro, que eu acho que esse nosso encontro, essa comunhão que nós fazemos, é mais do que, nós somos mais do que parceiras, né? Nós estamos uma segurando nas mãos das outras, estamos orando uma pelas outras, estamos em comunhão, estamos fazendo o que o Senhor pediu para nós fazermos. Então, isso, eu estou assim, emocionada com isso, porque é isso que o Senhor tem pedido a todas nós, né? Que andemos como Ele andou, que façamos o que Ele pediu que façamos, que sejamos guiadas por Ele. Não é fácil, realmente não é, né? Assim como a Mari falou, não é fácil, é uma jornada que nós entramos, nós não sabemos como ela se desenrolará, mas quando nós confiamos, seguramos as mãos dele, nós vemos o quanto o Senhor, onde o Senhor nos trouxe, né? Aqui, nesse momento, vivendo isso que é citado nessa lição, vivendo essa vida abundante, né? Vivendo momentos de alegria, de prazer, de louvor, de adoração a esse marido lindo que tem nos dado cada dia mais oportunidade de viver, sendo transformadas, lapidadas, moldadas, e sendo as parceiras de muitas outras mulheres que estão aqui nos ouvindo hoje, que irão ouvir no futuro e que poderão ver em nós as mulheres que o Senhor nos criou para ser. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, agradecendo a vocês por terem vindo, por né, por abrirem seus corações, por se considerarem parceiras uma da outra. Nós somos uma família maravilhosa, uma família, né, linda, que está aqui com mulheres da mesma mentalidade. Eu acho que isso também é importantíssimo, porque a mentalidade ela é importante quando você tem uma comunhão, né? Porque senão vai haver dois caminhos, e não é isso que o Senhor deseja para nós. Então, se nós temos a mesma mentalidade, o rumo é certo, né? O rumo é o Senhor que está nos dirigindo, o Senhor que está nos conduzindo. Então, mais uma vez, muito obrigada por terem estado aqui. Nós temos o encontro da Comunhão Mulher Sábia no próximo sábado, também com essa lição. E que, se você tiver um relatório de louvor para compartilhar conosco, venha, compartilhe, ou simplesmente venha e esteja conosco para que o nome do Senhor seja louvado. Muito obrigada.